Oi meninas, vamos para mais um estudo. Essa semana a gente está fazendo o estudo número 6 e a gente vem seguindo aí uma sequência, né? Esse material ele fala bastante sobre a gente colocar o nosso foco naquilo que é do céu, né? E eu acho que a cada dia que passa isso tem se tornado mais difícil. E é por isso que nós precisamos da ajuda do Senhor para poder cumprir aquilo que Ele tem nos orientado. E na semana passada a gente falou um pouquinho do sal, e essa semana a gente vai falar novamente do sal num outro aspecto, e também vamos falar um pouquinho sobre a luz, né? Lá no estudo que a gente manda para vocês tem a leitura bíblica, tá? Nessa semana são 3 textos para vocês lerem. Leiam com atenção, grifa, circula, enfim. Tem aí o seu momento de devocional com o Senhor. E em específico nessa lição, ele vai falar novamente sobre o sal e sobre a luz. Só que nessa lição, eu achei muito interessante, e é o que eu quero compartilhar com vocês, sobre o texto de 2 Reis, no capítulo 2, do 19 ao 22. Se você ler o capítulo 2 de 2 Reis, vai falar sobre Elias e Eliseu, e vai falar sobre a questão do espírito profético que estava sobre Elias e que recaiu sobre Eliseu a pedido dele mesmo, né? Então, uma das coisas que eu adoro esse texto, né? E uma das coisas que eu quero encorajar você e desafiar você é a respeito disso. Depois você lê com cuidado, tá? Esse texto. É a respeito disso. Com quem nós temos andado? Quem tem sido aquela pessoa que é a nossa referência de fé? A gente tem Jesus como o ser supremo, como o nosso guia, o nosso professor, o nosso salvador, o nosso tudo. Mas eu creio que o Senhor levanta aqui na terra pessoas para caminharem conosco. E é muito gostoso quando a gente caminha com alguém e a gente olha para essa pessoa e fala assim: nossa, eu queria tanto viver isso que essa pessoa vive, né? Não no sentido de inveja, como a gente comentou na semana passada, mas no sentido de autoridade, no sentido de palavra, de oração, né? Então tem algumas pessoas que o Senhor, durante esses 15 anos, colocou na minha caminhada e coloca na minha caminhada, que eu olho e eu digo assim, nossa, eu quero isso, eu quero que essa pessoa possa me abençoar com aquilo que ela tem, né? Com experiências, com unção, com leitura da palavra. E eu quero que o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse hoje ou nessa semana aí é com quem você tem caminhado. Quem tem te alimentado, quem tem te auxiliado. A gente tem falado muito sobre isso. A gente não caminha sozinho. Não é bom que a gente caminhe sozinho. Tem épocas da nossa vida que a gente quer ficar um pouco mais recluso, tem fases, né, que a gente precisa ficar um pouco mais reflexivo, mas não é bom que nós fiquemos sozinhas. Por isso que a proposta é o discipulado individual, tem sido essa a nossa proposta. Então eu falo novamente, se você caminha conosco aqui em Vila Conde e você não tem alguém que está te acompanhando, não é porque você é menos do que ninguém ou porque você... quem sou eu para pedir ajuda? Ou então, nossa, eu sou muito boa para pedir ajuda. Eu quero te encorajar a caminhar com alguém que possa te ajudar a conversar, a orar, alguém que você possa confiar, né? A gente vive um tempo muito difícil de confiar nas pessoas, mas nós temos esses momentos de discipulado, de acompanhamento, para poder te ajudar e para também nos ajudar. Nós temos ali um grupo de 6 meninas que são as que acompanham as outras, mas pelo menos uma vez por mês a gente se reúne para conversar. E foi o que aconteceu sábado, agora esse sábado que passou, e a gente conversa, a gente coloca as nossas dores, as nossas angústias, e a gente compartilha, e uma ajudando a outra. Então eu te encorajo a fazer isso. Se você ler ali o texto de Elias e Eliseu, Elias ele foi arrebatado, e Eliseu fala para ele assim: eu quero isso que está em você. Eu quero essa unção que está sobre você. E foi concedido a Eliseu. Então, preste atenção com quem você tem andado, preste atenção com quem você tem se permitido alimentar, né? Cuidado
com as pessoas que você tem se cercado, porque isso influencia a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, influencia o nosso psicológico. Né? Se você está perto de alguém que só fala de problema, você pode perceber que aquilo vai te tomando de um jeito que você não fica legal. Não que não possa compartilhar problema, não é isso, mas tem pessoas, como o pastor falou domingo, né? Tem pessoas que só falam de problema, que só falam de coisa ruim. Então, cuidado. Cuidado, porque você pode ajudar essa pessoa, mas você precisa também estar com alguém que coloque você para cima à luz da palavra. A palavra é o nosso norte, tá? Então, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é a respeito desse texto de 2 Reis 2, 19 até 22, que vai falar que Eliseu pegou um pouquinho de sal e jogou na nascente de um rio que produzia morte. E quando ele joga esse sal, a água passa a produzir vida. Então, o sal aqui ele entra mais uma vez como um símbolo, como um elemento de transformação. Aonde havia morte, o profeta vai lá, joga o sal e gera vida naquela água, tá? Não significa que você vai ficar jogando sal em tudo quanto é lugar, não. A Bíblia ela é muito específica em algumas coisas e ela tem os contextos, né? Então aqui nesse texto o profeta Eliseu ele joga esse sal e a água se torna límpida, ela se torna rios de vida. E fazendo um paralelo com aquilo que a gente falou semana passada, a gente parece clichê, né? Sal da terra e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. E a gente repete isso, mas a gente não presta atenção naquilo que a gente está falando, ou a gente não vive aquilo que a gente está falando. E isso não é bom, isso não é legal. É importante que a gente viva aquilo que a gente fala para os outros. Pelo menos tenha o desejo de viver e tente viver de acordo com aquilo que a gente fala. E aqui nessa passagem, quando eu li, me mostra o quanto o sal, mais uma vez, ele é um elemento muito importante. E nesse caso aqui de purificação, nesse caso aqui de conserto, de levar vida. Então nós como sal da terra, nós como sal que o Senhor nos levanta para salgar a vida das pessoas, para levar vida, para gerar esperança. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, mas essa pessoa que está em Jesus parece estar pior do que eu. E às vezes é verdade. A gente que caminha no Evangelho, a nossa vida ela é caracterizada muitas vezes por lutas. Mas em meio às lutas eu posso ajudar outras pessoas. Em meio às minhas crises, às minhas tristezas, às minhas mazelas, eu posso ajudar outras pessoas. Eu posso ser palavra de esperança para outras pessoas. Por quê? Porque a fonte da minha esperança é a palavra de Deus. Não é o que eu vivo. Não é o que eu estou passando. Porque o que eu estou passando, o que você está passando, uma hora Deus vai intervir e Deus vai fazer um milagre, seja a situação que você esteja vivendo ou eu. Eu creio nisso. Em todas as manhãs eu digo ao Senhor, Senhor, enquanto o milagre não acontece, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te louvar, e isso é uma prova de fé. E aí as pessoas olham para nós e dizem assim, nossa, mas ela está com uma vida tão difícil e ainda consegue glorificar ao Senhor, e ainda consegue orar por mim, ainda consegue me abençoar. Que tipo de pessoa é essa? Essa pessoa é aquela que é o sal do Senhor. É aquela que pode levar vida, embora não esteja tudo bem, embora a gente tenha dificuldade. Então, quando o Senhor mostrou para mim, em um momento específico, que as dificuldades me paralisavam, então vinha problemas muito grandes, eu não paralisava. Era uma coisa engraçada. E quando vinha problemas do dia a dia, coisas aparentemente pequenas, aquilo me deixava num estado de nervo que eu não conseguia nem ler a palavra. E o Senhor tem tratado isso comigo. Apesar de ter problemas, apesar de ter constrangimentos, ter dores, eu posso auxiliar outras pessoas. Eu posso ser sal na vida de outras pessoas. E isso é fruto da palavra. Isso é fruto do que Jesus é em mim, daquilo que Ele faz em mim, daquilo que Ele faz em você. Então, o segundo desafio é você e eu sermos sal independente do que esteja acontecendo conosco. Tem hora que a gente tá só chorando
Tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está com problemas que tiram a nossa concentração, mas escolha permanecer na palavra e escolha fazer a diferença na vida de outras pessoas que estão ao seu redor. E são coisas muitas vezes que para nós é tão pequeno. Às vezes é um bom dia, às vezes é um versículo, às vezes é dizer para a pessoa, eu estou orando por você, às vezes é mandar um áudio, oi, como é que você está? Tá tudo bem? Pode contar comigo, eu estou aqui. Muitas vezes a gente não leva isso em consideração, né? Mas há pessoas que precisam do seu e do meu apoio. E nós precisamos ser esse tipo de sal. O sal que tem sabor, o sal que auxilia outras pessoas. Gente, tem fases que eu não tenho nada para dar. Absolutamente nada. Que eu tô tão cansada fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E eu comentei isso semana passada, e às vezes parece que é nessas fases e nessas épocas que mais as pessoas querem conversar, querem um conselho. E eu falo, Senhor, eu de mim eu não tenho nada para oferecer. O Senhor não tá vendo como é que eu tô? E o Senhor fala, vai na minha força. Então eu digo, Senhor, eu vou na sua força. Me dê uma palavra, me dê um versículo, me dê uma música. Às vezes eu compartilho música com a pessoa, às vezes é um versículo, às vezes é uma oração num áudio de WhatsApp, né? Eu tenho falado muito isso, para a gente usar a tecnologia ao nosso favor. WhatsApp ou Messenger ou sei lá, Telegram, enfim, usar isso a favor do reino. O Senhor está querendo nos usar. E às vezes a gente fala assim, Deus não me usa, Deus não fala comigo, tem uma pessoa que fala, Deus não fala comigo. Eu falo, como que Deus não fala com você? E a pessoa compartilhando algumas coisas comigo, eu falo, você não tá vendo que Deus está falando com você? Porque às vezes a gente não percebe, né, que Deus está querendo nos usar nas coisas mais simples, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, na vida do nosso chefe. Pode ser que não seja o momento de levar você para outro país para fazer missão, mas Deus quer usar você aonde você está, quer me usar onde eu estou. E o Senhor tem ministrado muito comigo nesses dias, né, a respeito das crianças. O Senhor tem falado, esse tempo que você está em casa sem trabalhar, você precisa ministrar na vida dos seus filhos com mais intensidade. Então tem sido isso que eu tenho feito. E não é ministrar 24 horas ficar pregando para eles, não. Às vezes é um abraço, é um colo, é parar de fazer o que eu estou fazendo para olhar para eles, para dar atenção, né? Fazer lição junto, ou então jogar um dominó com o Daniel, que ele gosta, discutir às vezes um versículo bíblico com a Júlia, que é adolescente. Então o Senhor tem me dado essa oportunidade, tem insistido muito comigo nisso. E com você, o que o Senhor tem insistido com você para que você faça nesse tempo, no contexto que você está inserido? Pergunte a Ele, preste atenção, porque Ele vai te mostrar. Ele mostra. Quando a gente está interessado nas coisas do Senhor, Ele se mostra a nós. A gente precisa ter interesse, tá? Também. E aí, vai falar, no final do estudo, vai falar sobre a questão da luz. Vai fazer uma comparação entre o sal, que aparentemente é invisível, né, quando você mistura ali com a água ou com a comida, e a luz, que é algo visível. Então tem momentos que nós precisamos ser visíveis, né? Tem momentos que a gente precisa aparecer. Tem gente que gosta muito de aparecer. Não é o extremo, tá? Tem momentos que a gente precisa ser luz e sal ao mesmo tempo. A luz, ela ilumina, ela clareia, ela dá a direção ali para onde você tem que ir. O sal, ele dá o sabor, ele traz vida, ele faz a diferença, né? Por isso que a Bíblia fala sobre ser os dois. Nós precisamos ser os dois. E aí você pode me dizer assim, nossa, Érica, mas é uma tarefa muito difícil. Realmente, eu já falei para vocês que Jesus, ele não pede pouco daqueles que são dele, ele pede muito. Só que a palavra diz que aqueles que ele dá muito, ele pede muito. Então, se o Senhor tem dado muito para nós, ele vai pedir esse muito de nós também. Então, que você seja sal na vida das pessoas, que eu também seja. Que a gente possa fazer a diferença na vida de outras mulheres, de crianças, de famílias inteiras. Eu já falei isso semana passada.
a família tem sido muito atacada por Satanás e pelas suas hostes, né? E eu quero dizer para você que a família, ela é um projeto do coração de Deus. A família não é um projeto falido. A família é um projeto de Deus. Os seus filhos, os nossos filhos, são herança do Senhor, são flechas na mão do arqueiro. Então, assim, o Senhor vai dar destino para esses filhos, mas Ele conta conosco para que a gente possa auxiliá-los. Se você está inserida num contexto de uma família que ainda não é convertida, mora com seus pais, com seus irmãos, enfim, qual é a sua rotina, qual é o seu contexto, seja sal aonde você estiver. E para que você seja sal e luz, para que você entenda melhor dessa dinâmica, você precisa ir para a palavra. Então, é a palavra que nos dá o norte. Eu sempre bato nisso, nessa tecla, porque não é o que eu acho ou o que você acha. É o que a palavra de Deus diz, porque ela é o nosso norte. Ela é aquilo que nos dá a direção para fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força quando a gente não tiver força, porque Ele conta conosco. Ele conta com você e comigo, tá bom? Minha querida, minha linda do Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que nós temos agora sábado encontro de mulheres às 3 horas da tarde. Vai ser um momento diferente. A gente vai fazer um momento de confraternização. A Gabi vai nos auxiliar ali a tentar fazer uma torta, né? Vamos ver se a gente consegue. Vai ser um momento também de ministração da palavra. E no domingo nós temos o nosso concílio no período da manhã. Você que é membro de Vila Conde, você está convocada, você não está convidada, você está convocada a participar para que você possa auxiliar a comunidade local com a sua participação. Tá bom, meninas? Qualquer coisa estamos à disposição. Um beijo, fiquem com Deus.